Boa tarde a todos. Nosso canal de filosofia, um canal de proliferação e compartilhamento dos saberes, né? Das expansões e dimensões do cognitivo, da composição da sua intelectualidade dentro do conteúdo de filosofia, que é, na verdade, a disciplina propulsora para uma maior reflexão e redimensionamento do seu pensamento. Hoje, a nossa aula tem por título O que a filosofia tem a dizer à política dentro do pensamento do grande filósofo Hannah Arendt. Vamos então de Hannah Arendt. Hannah Arendt, nós temos que começar a pensar nele dentro do contexto da filosofia política. Ele é um filósofo que vai trabalhar a filosofia política, o pensamento político. A filosofia política, ela é um tema vasto. Ela cruza-se com a ética econômica, com a ciência política, com a história das ideias, lá de Platão. Os filósofos políticos, eles escrevem geralmente, né, em resposta às situações políticas nas quais eles se encontram. Duas características que marcam são a sua generalização e a abstração. O filósofo político, ele sempre procura estabelecer princípios básicos que fundamentam uma forma de Estado segura e estável. Mostram que os indivíduos possuem certos direitos inalienáveis. Mostram também como os recursos materiais da sociedade devem ser distribuídos de uma forma equilibrada entre todos os cidadãos. Tá? Hannah Arendt, ele é um filósofo alemão que ele vai nascer em 14 de outubro de 1906. O seu falecimento ocorre lá em 4 de dezembro de 1975, já em Nova York. Ele é uma ela, né, não é uma filósofa, não é um filósofo, é uma filósofa, tá? É uma filósofa política alemã de origem judaica, que é uma das mais influentes do século XX. Na Alemanha, em 1933, eles começaram as perseguições às pessoas de origem judaica, o que fez com que ela se refugiasse na cidade de Nova York. Depois de fazer alguns trabalhos de diversas áreas, ela vai publicar obras importantes sobre a filosofia política, apesar de ela preferir sempre, né, que as suas obras fossem publicadas como teorias políticas, ou seja, aspecto teórico, conceitos políticos, tá? Conceitos políticos até creio que seria a melhor definição da proposta filosófica da filósofa alemã Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela vai dizer que Platão, desde lá do período de Platão, não se pode ser objetivo nem neutro no que se refere à política. Antigamente a filosofia estava acima de todos os outros saberes, inclusive a política, tá? Apesar de ela não concordar, porque ela vai defender que todas as pessoas deviam pensar como filósofos e refletir sobre certos assuntos do dia a dia, a política criou um problema com a filosofia justamente a partir do momento, tá, em que Sócrates é condenado à morte para os cidadãos de Atenas. Hannah Arendt defende também que a vida cotidiana tem que ser pensada dentro do contexto do abstraísmo do mundo,
tal como na filosofia, em que esse método, o abstraísmo do mundo, deve sempre ser relacionado com o estar presente dentro do contexto até da vida política, tá? O totalitarismo já é um sistema político no qual o Estado, normalmente sob o controle de uma única pessoa, de um único político, facção ou classe, não reconhece limites à sua autoridade e não deixa que os cidadãos participem da tomada da decisão do Estado. Hannah Arendt esteve presente na época do totalitarismo lá na Alemanha. Então ela chegou a ser presa, inclusive, na França e foi perseguida pelo governo de Adolf Hitler. Por isso que Hannah Arendt vai recusar o totalitarismo com a maioria das pessoas, porque foi justamente uma época em que havia um estado de terror, onde se criaram campos de concentração e de extermínio, onde milhões de pessoas morreram no período da Segunda Guerra Mundial. Agora, algo importante dentro do contexto e do conceito de Hannah Arendt é o pluralismo. Para Hannah Arendt, o pluralismo asseguraria que o poder nas democracias liberais, se fosse exercido de forma distribuída, devido à pressão de uma variedade de grupos com diferentes interesses ideológicos e econômicos, evitando assim a formação de algumas oligarquias, tá? Hannah Arendt então defendia um conceito de pluralismo no âmbito político. Graças a este, o potencial de uma liberdade e igualdade política seria gerado entre as pessoas, que preferia assim um sistema de conselhos ou formas de democracia direta. Outro sim é que as declarações de Hannah Arendt marcaram a filosofia política. Vejamos algumas. O mais importante para mim é compreender, falou Hannah Arendt. Fica satisfeita Hannah Arendt quando compreende o raciocínio dos outros e os acontecimentos do mundo. Hannah Arendt também vai falar que não entrei para nenhum partido político, nem senti sequer a necessidade de assim fazer. Então, Hannah não entrou em nenhum partido porque ela não queria seguir nenhum trajeto de ninguém, pois gostava de ter as suas próprias ideias, seu pensamento sobre todas as coisas. Então, Hannah Arendt vai marcar todo um contexto, proposta, percepção, perspectiva, olhar sobre o seu tempo, extraindo do seu tempo as lições e as circunstâncias e situações que ela vivenciou dentro do contexto da sociedade e dentro do contexto da perspectiva política que ela sobreviveu, e ali ela abstrai as lições, constitui os seus conceitos e marca uma esfera e um arcabouço de teorias para compor os seus conteúdos dentro da filosofia política. Para estudar filosofia política, comece também observando e lendo Hannah Arendt.